Imagina estar no meio do mar, em um barco pequeno, e de repente, o céu escurece, o vento começa a gritar e as ondas crescem como muralhas. Agora imagine que dentro desse barco está aquele que dizem ser o Filho de Deus. Dormindo. Sim, dormindo, enquanto a tempestade ameaça virar tudo de cabeça para baixo. Naquele fim de tarde, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos atravessar para o outro lado do lago." Era uma travessia simples, como tantas outras. Eles já estavam acostumados com o mar da Galileia, já tinham enfrentado ventos, marés, mas nada se comparava com o que estava por vir. O céu estava limpo, a brisa era suave, tudo parecia tranquilo, mas os maiores testes da vida quase sempre chegam quando a gente menos espera. Eles partiram, deixando a multidão para trás. O barco cortava as águas enquanto o sol se despedia no horizonte. E ali, no canto da embarcação, Jesus se deitou e dormiu. Simples assim. O mestre descansava. Enquanto isso, os discípulos remavam, conversavam. Talvez até se perguntassem qual seria o próximo milagre. Eles estavam com o homem que curava doentes com um toque e libertava pessoas com uma palavra. Mas a fé é fácil quando o céu está azul. O verdadeiro teste começa quando o caos chega sem avisar. E foi exatamente assim que aconteceu. Do nada, uma tempestade violenta caiu sobre o mar. Os ventos sopravam como se quisessem arrancar o barco da água. As ondas batiam com fúria, entrando na embarcação, jogando os homens de um lado para o outro. Eles gritavam, corriam, tentavam tirar a água com as próprias mãos. Era o desespero. E o mais assustador: Jesus continuava dormindo. Pensa nisso por um segundo. Você está lutando para sobreviver. A morte parece inevitável. E aquele em quem você mais confia está dormindo. Quantas vezes a gente se sente assim? Em meio ao caos, à dor, ao medo, parece que Deus está em silêncio. Parece que Ele se esqueceu da gente. Mas e se esse silêncio não for abandono? E se esse sono for, na verdade, um sinal de controle absoluto? Enquanto os discípulos se afogavam em desespero, Jesus estava completamente em paz. E isso é o que mais assusta, porque nos faz perceber que o problema não está no que está acontecendo fora, mas no que está acontecendo dentro de nós. Um dos discípulos escorrega no convés molhado, cai de joelhos e grita por ajuda. Outro tenta controlar as velas, mas o vento rasga o tecido como papel. O barco range, ameaça se partir. A água já cobre os pés. O joelho está quase no peito. E naquele momento, eles percebem: vão morrer. É aí que o medo mostra seu verdadeiro rosto. Esses homens não eram qualquer um. Muitos deles cresceram no mar, conheciam os ventos, liam o céu, entendiam as águas. Mas agora, toda a experiência deles não valia de nada. Porque tem tempestades que vêm justamente para te mostrar que você não está no controle. Que o seu conhecimento, sua força, sua habilidade são insuficientes. E quando o controle escapa, o desespero toma o lugar da fé. A cena é caótica. O barco chacoalha como um brinquedo. O trovão explode nos céus. O relâmpago corta a escuridão. E no meio de tudo isso, alguém corre até Jesus, sacode-o, grita: "Mestre, você não se importa que a gente morra?" Esse grito, ele ecoa até hoje. Quantas vezes a gente não perguntou isso para Deus? Senhor, cadê você? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Não se importa com a minha dor, com o meu sofrimento, com o meu medo? Esse grito é o reflexo de um coração que se sente esquecido, abandonado. Mas Deus não dorme porque ignora, Ele dorme porque domina. E Jesus finalmente se levanta. Mas Ele não se levanta correndo, não entra em pânico, não grita com ninguém. Ele apenas se põe de pé. Na mesma calma com que descansava, Ele encara a tempestade e diz duas palavras que mudam tudo:
silêncio. Acalme-se. Foi como desligar o som do universo. O vento parou. As ondas se abaixaram. O mar ficou liso como um espelho. E por um segundo, o tempo pareceu parar. A tempestade obedeceu. O caos se curvou. O impossível se calou diante da voz de Jesus. E nesse momento, os discípulos ficaram em silêncio. Mas não era alívio, era espanto. Eles olharam uns para os outros e disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque é aí que a ficha cai. Eles estavam no barco com o Criador do vento. Eles estavam com o próprio Filho de Deus. O mar estava calmo, tão calmo que parecia mentira, como se toda aquela tempestade nunca tivesse existido. Mas dentro do barco, ninguém conseguia relaxar, porque o que mais impactou os discípulos não foi o milagre em si. Foi a pergunta que ficou no ar: quem é esse homem? Eles andavam com Jesus, dormiam, comiam, riam com ele. Tinham visto curas, ouvido parábolas, testemunhado maravilhas. Mas agora era diferente. Ver um paralítico andar era incrível, mas ver o mar, o vento e o céu se ajoelharem diante dele, isso ultrapassava qualquer entendimento. Era o tipo de poder que não se explica. Só se teme, só se reverencia. Jesus olha para eles, o rosto ainda pingando água da tempestade, a voz ainda firme como o trovão, e pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa pergunta atravessa os séculos e cai direto no nosso peito, porque a verdade é que muitas vezes somos iguais a eles. A gente diz que confia, que crê que Jesus está conosco, mas basta um vento mais forte e o medo toma conta. Basta o diagnóstico chegar, o dinheiro acabar, o relacionamento ruir e de repente esquecemos quem está no barco com a gente. Jesus não perguntou: onde está a fé de vocês? Ele perguntou: vocês ainda não têm fé? Como quem diz: depois de tudo o que vocês já viram, depois de tudo o que já vivemos, como ainda duvidam? Mas não era uma repreensão com raiva. Era um chamado, um convite. Jesus queria mostrar algo muito maior que um milagre. Ele queria ensinar que fé não é acreditar que a tempestade não virá, é confiar que quando ela vier, ele estará ali. Essa história não fala sobre livramento da tempestade. Ela fala sobre presença no meio dela, sobre confiar, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, sobre ter paz, mesmo quando as ondas estão altas. Porque a fé verdadeira não nasce no milagre, ela nasce no meio do medo. E aquele momento, naquele barco encharcado, com o coração disparado e as roupas coladas pela água, foi um divisor de águas na vida daqueles homens. Ali, eles começaram a entender que não estavam seguindo apenas um mestre, nenhum profeta, nenhum líder carismático. Eles estavam diante de alguém que podia controlar o universo com a voz. Alguém que reinava sobre o impossível e ainda assim se importava com o medo de cada um deles. Naquela noite, quando tudo parecia perdido, algo extraordinário aconteceu. Mas o mais poderoso dessa história não foi a tempestade que cessou. Foi o medo que se transformou em revelação. O terror deu lugar ao espanto. O pânico virou reverência, porque não era apenas o mar que havia se acalmado. Era como se o coração deles também tivesse sido tocado por aquela voz. Uma voz que não apenas silenciava o vento, mas que também acalmava as dúvidas, os traumas, o medo da morte. Enquanto o mar voltava a ser espelho, dentro de cada discípulo começava a nascer uma certeza nova. Eles não estavam com alguém comum. A ficha começava a cair. Quem é esse? A pergunta ecoava de um para o outro. Porque até então talvez muitos deles ainda estivessem tentando encaixar Jesus numa categoria humana. Um grande homem, um mestre iluminado, um profeta poderoso. Mas agora era diferente. Eles tinham acabado de ver algo que nenhum ser humano jamais faria. Eles tinham presenciado a natureza obedecer uma ordem. E essa consciência foi assustadora.
Não, no sentido ruim, mas no sentido profundo. Eles sentiram aquilo que a Bíblia chama de temor de Deus. Não é medo de castigo. É respeito absoluto diante de algo tão grandioso que nos faz perceber o quão pequenos somos. É aquele momento em que você entende que está diante de algo eterno. E Jesus não disse mais nada. Ele não explicou, não tentou confortar. Apenas os olhou, como quem diz: agora vocês começaram a entender. E talvez seja isso o que ele espera de todos nós. Que no meio do caos, da dor, da incerteza, a gente finalmente entenda quem ele é. Não apenas o que ele pode fazer, mas quem ele é. Porque o verdadeiro poder dessa história não está no milagre, está na revelação. A tempestade não foi enviada para destruí-los. Foi permitida para revelar a identidade de Jesus. E às vezes é exatamente isso que acontece com a gente. A tempestade vem, a gente ora, clama, se desespera. Mas no fim, quando ela passa, a gente não é mais o mesmo. A dor nos molda, o medo nos confronta. E se estivermos atentos, veremos a presença dele no meio do caos. Porque o que ele quer não é apenas nos livrar da tempestade, é nos ensinar a confiar nele mesmo, quando parece que ele está dormindo. O mar agora está calmo, mas dentro dos discípulos uma tempestade diferente está acontecendo. Não mais de medo, mas de reverência, de choque. A cena daquela noite está gravada como fogo na memória de cada um deles. E talvez, pela primeira vez, eles enxerguem Jesus como ele realmente é. Porque o maior milagre não foi o mar se acalmar. O maior milagre foi o coração deles começar a entender a autoridade divina que estava diante deles o tempo todo. Quantas vezes a gente vive exatamente isso? A gente anda com Jesus, vai à igreja, ora, lê a Bíblia, mas ainda não entendeu. Quem está no barco com a gente se desespera com boletos, diagnósticos, perdas, traições e acha que Deus está em silêncio, acha que ele não se importa. Mas e se o silêncio dele for justamente um teste para revelar o quanto confiamos? Jesus dormia não porque era indiferente, mas porque estava em paz no meio do caos. E ele queria ensinar isso aos discípulos. Ensinar que, se ele está no barco, não importa o tamanho da onda. O barco pode balançar, mas não vai afundar. Essa história fala com tanta força porque todo mundo passa por tempestades. Talvez você esteja passando por uma agora. Talvez esteja se sentindo exatamente como aqueles discípulos, com água no barco, com medo no peito, com a alma em pânico, gritando: Jesus, o Senhor não se importa. E talvez a resposta já esteja aí. Talvez ele esteja a caminho de se levantar. Talvez essa tempestade tenha sido permitida para que você finalmente veja quem ele é. Porque tem lições que só aprendemos quando o chão balança. Tem fé que só nasce quando a gente perde o controle. E às vezes, o maior presente de uma tempestade é descobrir que a gente nunca esteve sozinho. Que mesmo quando achávamos que Deus dormia, ele estava ali, com o controle total, esperando o momento certo para agir. Não para impressionar, mas para transformar nossa fé, para mostrar que não precisamos de um mar calmo para ter paz. A gente só precisa dele. Algumas tempestades não vêm para destruir, vêm para revelar. A noite em que o vento gritou e as ondas ameaçaram engolir aquele barco. Foi a mesma noite em que os discípulos tiveram um encontro com a glória de Deus. Não nos templos, não nas multidões, não nos milagres públicos, mas no escuro, no medo, no caos, porque às vezes é assim que Deus se revela. No silêncio, na espera, na dor que parece sem sentido. E ali, naquele momento sagrado, um novo tipo de fé começava a nascer, não mais baseada apenas no que Jesus fazia, mas baseada em quem ele era. Essa é a virada. É quando a fé deixa de ser uma esperança de que tudo vai dar certo
e se torna uma certeza de que, aconteça o que acontecer, Deus está comigo. E imagina como foi o dia seguinte. O sol subindo no horizonte, as águas agora calmas como vidro, e os discípulos quietos, com os olhos fixos em Jesus. Ninguém dizia uma palavra, mas dentro deles algo havia mudado. Eles sabiam, nunca mais seriam os mesmos, porque depois de passar por uma tempestade dessas, depois de ver o impossível acontecer diante dos seus olhos, você não consegue mais viver do mesmo jeito. E talvez seja por isso que, mais tarde, esses mesmos homens encararam prisões, perseguições, ameaças de morte e não se calaram, não fugiram, não desistiram, porque quem já viu o mar se calar diante de Jesus não teme mais barulho de onda nenhuma. É isso que uma tempestade espiritual pode fazer com a gente, nos levar até o fundo do poço só para nos mostrar que até lá Ele está presente. Você pode estar enfrentando noites escuras, pode estar ouvindo trovões dentro do peito, pode estar cansado de remar sem ver saída. Mas lembre-se, a mesma voz que criou o universo é a voz que está no seu barco. E no tempo certo, essa voz vai se levantar. E quando ela falar, tudo muda. Porque quando Jesus fala, o medo cala. O caos se curva, a tempestade obedece. E você entende que o controle nunca foi seu. E que isso, na verdade, é a melhor notícia de todas. O mais curioso é que mesmo depois da tempestade, Jesus não disse: "Agora vocês entenderam tudo." Ele não exigiu uma fé perfeita. Ele apenas perguntou: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Essa pergunta não veio como um julgamento, veio como um convite, um chamado à reflexão. Porque fé é algo que cresce, que amadurece. E Jesus sabia disso. Ele sabia que cada um daqueles homens tinha o coração cheio de dúvidas, medos, traumas, e ainda assim ele os escolheu. Não porque já eram fortes, mas porque estavam dispostos a segui-lo. E talvez no fundo essa seja a chave. Não ter uma fé inabalável, mas ter um coração disposto a confiar, mesmo quando tudo parece desmoronar, disposto a esperar, mesmo quando o céu está escuro, disposto a continuar no barco, mesmo quando parece que vai afundar. É esse tipo de fé que transforma, não a que exige garantias, mas a que permanece, mesmo sem entender. Porque seguir Jesus não é sobre viver uma vida sem tempestades, é sobre aprender a navegar com Ele no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Essa história ecoa até hoje porque ela é sobre todos nós. Quantas vezes a gente o clama esperando um sinal? Quantas vezes oramos pedindo socorro, como se Ele estivesse ausente? Mas talvez Ele já esteja no barco. E o que Ele quer de nós não é grito de desespero, é confiança silenciosa, aquela fé que não precisa ver para crer, aquela fé que se lembra do que Ele já fez, que sabe que se Ele acalmou uma tempestade antes, Ele pode acalmar de novo. E mesmo que o mar continue agitado por um tempo, a paz não depende das circunstâncias, a paz vem dele. De saber que, se Jesus está comigo, então eu estou seguro. É isso que muda tudo. Não é o fim da tempestade que nos salva. É a presença de Jesus durante ela. Imagina o impacto dessa experiência na vida daqueles discípulos. Após verem o mar se acalmar diante da voz de Jesus, não podia mais haver dúvidas sobre quem ele era. Não era só um mestre, não era só um bom homem com boas palavras. Ele era o próprio Senhor da criação. E essa compreensão muda tudo. Porque quando entendemos quem realmente está conosco, a perspectiva muda. O medo deixa de ser a força que nos domina. A ansiedade perde o controle. Porque ao olhar para a tempestade, ao invés de ver um inimigo que nos ameaça, começamos a ver uma oportunidade de ver Deus agir.
E isso não significa que o vento e as ondas irão desaparecer imediatamente. Às vezes, a tempestade ainda vai gritar ao nosso redor. Às vezes, o medo vai tentar nos consumir. Mas a diferença é que quando sabemos quem está no barco, o medo perde o poder. Quando sabemos que o Criador do universo nos acompanha, até a maior das tempestades se torna apenas mais um cenário onde podemos testemunhar o seu poder. O que transforma as tempestades da vida não é a ausência delas, mas a presença de Jesus nelas. Porque com ele no barco, a maré pode subir, o vento pode soprar, mas o barco nunca vai afundar. E mais importante, nós nunca estaremos sozinhos. E aqui está o desafio. Não é sobre pedir para que Ele acalme todas as tempestades da nossa vida. É aprender a confiar nele mesmo no meio delas. Porque se Jesus dorme no barco, se Ele não está em pânico, se Ele pode dormir durante a tempestade porque sabe quem Ele é, então quem somos nós para entrar em pânico? Não somos chamados a viver sem medo, mas a confiar mesmo quando o medo chega. E é isso que ele quer nos ensinar. Que nossa paz não depende da situação externa, mas da certeza de que ele está no controle. Quando sabemos disso, qualquer tempestade pode vir, mas ela não terá o poder de nos destruir. À medida que o barco avançava, com o mar calmo, agora e os discípulos absorvendo tudo o que acabaram de vivenciar, uma pergunta pairava no ar. Quem é esse homem? Eles estavam diante de um mistério, porque Jesus não era mais apenas aquele carpinteiro que caminhava entre eles. Ele era alguém que dominava o mar, a tempestade, a criação. Ele tinha o poder sobre forças naturais que para eles eram incontroláveis. E essa pergunta, minha amiga, meu amigo, é a pergunta central de toda a vida cristã. Quem é Jesus para você? Ele é um bom homem, um mestre de boas lições? Ou ele é o Senhor da criação, com autoridade para acalmar as tempestades dentro e fora de nós? Essa é a questão. A forma como você responde a essa pergunta define a forma como você vive sua vida. Porque a tempestade não vai esperar você estar pronto. Ela não vai perguntar se você tem fé ou se entende completamente a situação. Ela vem. E você precisa saber quem está com você antes que ela chegue. Jesus, ao fazer esse milagre, estava deixando claro: ele não é alguém que apenas passa pelas tempestades da vida. Ele é aquele que tem o poder de dominar as tempestades. E mais importante, ele é aquele que está conosco no meio delas. Você pode até se sentir só. Você pode até achar que a tempestade está ganhando. Mas lembre-se, se Jesus está no seu barco, o fim dessa história já foi escrito. E o final não é a destruição, é a vitória. Porque no final, ele não apenas acalma as tempestades externas, mas ele também traz paz para o nosso coração. Aquela paz que não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Aquela paz que pode ser encontrada mesmo no meio da maior das tempestades. Agora, quando você olha para a tempestade da sua vida, talvez se pergunte: será que Deus realmente se importa? Será que Ele pode realmente acalmar as águas do meu coração? A resposta é sim. E a história de Jesus acalmando a tempestade não é apenas uma história do passado. É uma mensagem viva que ressoa até hoje. Porque assim como aqueles discípulos, todos nós enfrentamos tempestades. Todos nós passamos por momentos de crise, momentos onde o medo tenta tomar conta, onde o desespero parece ser mais forte. Mas Jesus nunca prometeu que nunca teríamos tempestades. Ele prometeu que Ele estaria conosco nelas. Ele é aquele que acalma as tempestades. Ele é aquele que tem o poder de trazer paz no meio do caos. Ele é o Senhor da criação, que pode dominar qualquer onda, qualquer vento, qualquer medo. E a boa notícia é que, se Ele fez isso naquela noite com os discípulos, Ele pode fazer isso por você também. Você está em uma tempestade agora?
Não importa o tamanho da onda ou o vento que sopra contra você, Jesus está no seu barco. E a pergunta é: você vai confiar nele mesmo quando o mar estiver agitado? Eu quero que você reflita sobre isso. E se essa mensagem tocou seu coração, não deixe de compartilhar com outras pessoas que também estão enfrentando suas tempestades. Curta este vídeo e comente abaixo como você tem experimentado a paz de Deus nas dificuldades. E se você ainda não segue, aproveite para se inscrever agora e nunca mais perder uma mensagem de fé que pode transformar sua vida. Deixe que essa palavra de esperança toque seu coração e transforme a maneira como você enfrenta suas tempestades. Porque com Jesus no barco, a paz está garantida.